Olá, hoje nosso estudo, a nossa reflexão vai ser direcionada à Igreja Cristã e Missionária da Vila Leopoldina. Então é um grupo de mães e nós vamos fazer então a nossa contribuição a respeito do bebê, daquele primeiro momento em que você recebe o bebê em suas mãos, né? E aí vai para casa, recebeu alta lá na maternidade, né? E aí você tá com aquele bebezinho novinho nas suas mãos e cheias de dúvidas, sem saber o que fazer, um cuidado imenso, né? Então a gente vai dar umas pequenas dicas, né? Primeira coisa, siga sempre o seu sexto sentido, é importante, né? Parece que a mãe, ela tem dentro, né, da sua maternidade uma sensibilidade de que algo não tá bom ou que algo está bom, e é interessante nós médicos respeitarmos essa sensibilidade. Então não existe nenhuma pergunta boba. Toda pergunta é importante porque se houve uma dúvida precisa ser prontamente respondida, em benefício seu e principalmente da criança, né? Primeiro, vamos começar com a parte de banho. Hoje, por exemplo, nós estamos num dia de muito calor aqui, né? E aí muitas perguntas são: devo dar mais um banho, 2 banhos, 3 banhos, 4 banhos, né? E começamos por aí então. O banho, ele é importantíssimo. Ele precisa ser dado quando, né, no inverno, no horário que está mais calor. Se possível, se o ambiente é todo frio, até dentro, trazer a bacia para dentro do seu quarto, que está mais quentinho, né? Naquele horário de meio-dia, que está um horário mais quente daquele dia. Então, aí naquele momento, é o melhor horário do banho, né? Esse banho, ele precisa sempre separar, eu conto assim para os meus pacientes, uma bacia, uma chaleira, um baldinho da água limpinha, antes da gente começar a ensaboar o bebê, tá? Isso é uma coisa importante para a gente pensar. Deixa guardadinho, porque a gente vai dar o banho, vai ensaboar o bebê, né? E aí o que acontece? Ele fica todo ensaboado e a gente esquece de tirar esse sabão e aí começa a dar aquelas bolinhas no corpo. É importante a gente dar esse finalzinho do banho, ter ou uma chuveirada ou mesmo um baldinho, a chaleira que a gente separou para tirar o restinho do sabão. Esse é um ponto. Num dia de calor, você pode dar mais do que um banho, pode dar 2, 3 banhos, não tem problema nenhum, mas só umzinho deles pode ter o sabão, tá bom? Os outros é só água. Bom, esse é um ponto. Qual o sabonete que usar? Aquele que eu na minha experiência também como mãe de 3, né? Eu sempre utilizei o sabonete glicerinado, né? Eu gosto muito do cheirinho daquele sabonete glicerinado granado, mas lembre-se que todo sabonete líquido, né, ele deixa esse resto, por isso a necessidade de tirar no final. São sabonetes, hoje em dia tem vários, tem da Johnson, tem da Boticário, tem, sei lá, tantos outros, todos são muito bons, tá? Porque são específicos para o bebê, então ele tem o pH do bebê, então tá tudo bem. Só precisa ser retirado no final. E se você for dar mais de um banho por dia, só um deve conter o sabonete e o resto não precisa do sabonete, tá? Só água pura para tirar o suorzinho, né? E a transpiração daquele dia mais quente. Também é utilizado, falando nisso, é interessante que eu me lembrei, que quando a criança tem muita cólica, e depois nós vamos ter um só falando sobre cólica, né? Durante os 3 primeiros meses, é interessante que nós coloquemos um balde cheio de água e o bebê da cintura para baixo, isso alivia e ele solta os gases melhor. É uma dicasinha aí para você, tá? Então, nós falamos sobre o banho. O sabonete, nesse primeiro momento, o cabelinho do bebê vai cair, vai ser trocado todinho, né? Então, a gente não gosta de colocar muitos produtos,
Por exemplo, o shampoo eu não gosto de usar nesse primeiro momento. O sabonete que ensaboa o corpo é o que vai ensaboar o cabelinho, tá? Sempre com muito cuidado, não deixar entrar água no ouvidinho, né? A gente até põe às vezes um algodão para não deixar cair água e depois a gente passa o cotonetezinho só no pavilhão auricular e não enfiar lá dentro, tá bom? A higiene nasal, hoje tem vários, né, que tira os catarrinhos, etc. Se a gente enfiar cotonete, vai empurrar lá para cima, né? Eu gosto, eu falo para as mães pegarem um rinossoro ou um soro fisiológico, colocar. Eu gosto do rinossoro mesmo, que é melhor, né? Aí eu coloco lá 1/3 de um conta-gota, pego o conta-gota, divide em 3. E aí a pontinha, 1/3, finalzinho, a gente coloca no nariz, depois coloca no outro e tá limpando quando tem um pouquinho mais de secreção, né? O que, aliás, veja bem, é normal a gente escutar aquele ronquinho quando a criança dorme, e isso não quer dizer que ela está com algum problema, gripada, resfriada. É exatamente a melequinha, né, que fica no canal nasal, e aí o ar passa e faz esse barulhinho. Então, a limpeza é muito boa. Um conta-gota, 1/3, que ele é recém-nascido, né? 1/3 de um conta-gota em cada narina, tá bom? Para fazer a higiene nasal, certo? E já falei do ouvido, muito bem. Tomar muito cuidado, né, para não entrar o sabãozinho nos olhos da criança. Pode sim lavar o rostinho da criança tranquilamente, né? Limpar. Geralmente a gente faz a limpeza mais com uma toalhinha úmida que a gente molha, limpa e tira, né? Porque tá jogando água na cara da criança, às vezes ela não gosta, né? Mas então é melhor, e pode entrar no nariz, no ouvido, então uma toalha úmida, uma fraldinha úmida, né, de pano, isso é o suficiente, tá? Falando nisso, a limpeza do bumbum da criança, quando ela faz as fezes, que nós vamos falar no próximo, é bom que se faça sempre com água, tá? Um algodãozinho com água e sabão é o suficiente. Hoje a gente já não usa tanto os lenços umedecidos, né? A gente só usa quando a gente vai sair, vai para algum lugar, que não vai ficar levando balde de água para limpar na casa dos outros, em algum lugar. Então aí a gente usa os lenços umedecidos. Mas em casa, a gente busca usar mesmo a água, né? A água, sabãozinho, limpar e pronto quando as fezes, tem as fezes, tá bom? E a gente não passa mais, antigamente a gente mandava usar, né, pasta d'água, tantos outros, pomadas, etc. A gente não usa mais, a própria pele tem a própria proteção, a não ser que aquele bumbum tá um pouquinho mais assado e a gente usa, eu particularmente gosto de usar o Dermacide, né? Tem o Dermacide Prevent e tem o de tratamento. O tratamento é quando a gente já tem uma candidíase, né? Já tem a gente chama de dermatite de fralda. Mas o Prevent, ele é bom, pode passar nesse momento que tá um pouquinho mais vermelho, que aí ajuda bastante. Então, em relação ao banho do bebê, no inverno, no horário bom, no horário mais quentinho, no verão, né? Pode dar um ou mais banho por dia, não tem problema, desde que só um seja utilizado o sabão e os outros não. Não usar shampoo, não usar perfumes, não usar talco, né? Tem mania de talco, porque o pozinho pode entrar pelo narizinho, a criança aspirar, e se ela tiver uma tendência a bronquite, a asma, isso pode acelerar, pode despertar, né? Então, melhor não usar talco nenhum, tá bom? E nem nada de cremes. Lembre-se, quando você for pegar o seu bebê, que a sua mãozinha esteja sempre limpinha, porque às vezes o creme que a gente passa na mão, ou a gente coloca o bebê assim aqui perto do pescoço, aí tá cheio de perfume, cheio de creme na cara da gente, ele absorve tudo isso. Então, tomar esses pequenos, delicados cuidados. Espero que vocês tenham gostado, e nós vamos depois fazer mais outras 4, de outros momentos do início, né, quando a gente pega o bebê. Que vocês tenham uma excelente semana. Abraços fraternos.